Um grande terremoto está chegando na sua vida. A paz do Senhor Jesus, meu povo. Quero deixar uma passagem aqui que se encontra em Atos, capítulo 16, o verso 25 e o 26, que nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Glória a Deus! Aqui essa passagem nos fala ali de Paulo e Silas, que eles estavam ali pregando a palavra do Senhor em uma das suas missões na cidade de Filipe. E ali, quando eles estavam ali falando, pregando, indo para as orações, existia uma moça no meio do caminho que estava sempre falando: lá vai os grandes homens de Deus. E aí isso aconteceu não só uma vez, a palavra diz que aconteceu várias vezes. E Paulo foi se irritando com aquilo. E de repente, quando é um dia, Paulo falou: não posso aceitar essa situação. Aí deu uma ordem para aquele demônio saísse da vida daquela moça. E aquela moça foi liberta. E só que aquele espírito imundo, ele usava, era um espírito de adivinho, que usava aquela moça para ganhos naquela cidade. O povo ganhava dinheiro, porque ela adivinhava e falava ali as coisas, né? E os grandes homens ali ganhavam dinheiro com aquela moça. E de repente, quando Paulo expulsa aquele demônio da vida dessa moça, aí se revoltaram contra a vida de Paulo. Quem é esse Paulo e Silas? Vem de outra cidade para perturbar o nosso povo. E aí foi dada uma ordem para que pegassem aqueles homens, né, e lançassem na prisão. Só que quando pegaram aqueles homens, não só lançaram na prisão, como também bateram muito neles, açoitaram eles, acorrentaram eles e lançaram eles na prisão. E de repente, aqueles homens estão ali, naquela prisão, sendo humilhados, né? Porque na verdade eles não fizeram nada errado, eles simplesmente libertou uma vida que estava prisioneira pelo inimigo, aquela vida estava presa pelas correntes diabólicas e ela foi liberta, mas o inimigo, ele não fica satisfeito, irmãos. Quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, ele se levanta para tentar te parar. Mas eu amo esta palavra, porque Paulo e Silas, não foi o açoite, não foi prisão que parou aqueles homens. Eles continuaram, foram lançados na prisão, mas dentro da prisão eles continuaram fazendo a obra do Senhor, porque a palavra diz que perto da meia-noite eles estavam ali destruídos, despedaçados, com dor para todo lado do corpo, porque se foram açoitados eles estavam com muita dor. E ali eles não mediram esforço naquele lugar. Eles continuaram fazendo a obra, começaram a louvar, começaram a orar. E a palavra diz que um grande terremoto aconteceu naquele lugar. E algo sobrenatural aconteceu, que os alicerces foram abalados, as prisões foram abertas, as portas foram abertas, os cadeados, as correntes foram quebradas. E aquele povo estavam ali, solto, livre, sem corrente. E o carcereiro entrou em desespero, porque iam culpar certamente ele, porque estava ali exatamente para aguardar aqueles homens. E de repente, ele se desespera, Paulo manda que ele se aquietasse e ele se dobrou diante de Paulo e Silas. Se dobrou e perguntou: o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu. E ali eu acredito, né, que o reboliço foi tão grande, tão tremendo, tão lindo, tão maravilhoso, irmãos, que
todos ali naquele cárcere contemplou aquela glória, aquela maravilha, aquilo que foi feito naquele lugar. O inimigo, ele se levanta com grande fúria para tentar nos paralisar, para nos fazer parar, mas há poder no nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus para repreender esses espírito do engano, espírito maligno que tem tentado contra as nossas vidas, e esses demônios se encontram em todos os lugares, inclusive nos nossos lares, que muitas vezes usa as pessoas com engano, com mentiras, e o Senhor está dando autoridade para que nós venhamos repreender esses espíritos imundos e essas vidas venham ser libertas pelo poder do nome de Jesus, porque é no nome de Jesus, é com a autoridade do nome de Jesus que nós repreendemos todo o espírito da treva. Eu não sei que tipo de demônio tem te acorrentado, que tipo de demônio que tem te segurado, mas eu creio que as correntes estão sendo quebradas, despedaçadas, as portas estão sendo abertas e você vai sair glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá vitória, o Senhor é aquele que chega na nossa causa para nos dar vitória, porque enquanto aqueles lá louvavam e oravam, o Senhor enviou o anjo lá e abriu as portas do cárcere, o terremoto aconteceu e aqueles homens foram libertos para a glória do Senhor Jesus. E quantas vezes estamos em situações difíceis, aprisionados, irmãos, na área, em todas as áreas, às vezes a nossa vida é área sentimental, é material, é familiar, o inimigo investe pesado para nos ver de cabeça baixa, né, chorando, oprimidos, depressivos, olhando para um lado e para outro e achando que não tem solução. Tem solução sim, tem saída sim. É somente louvar, é somente adorar esse Deus maravilhoso, que é Ele quem faz acontecer o reboliço, é Ele quem envia o anjo para quebrar as correntes, despedaçar cadeias e nos dar vitória. Então, irmãos, creia que Jesus está chegando com vitória, é Ele quem entra no meio da tua família. Lá em Isaías 45 ele fala que o Senhor, Ele vai na frente, abrindo o caminho, despedaçando porta de bronze e dando a vitória. É Ele quem endireita os caminhos tortos. E se é o Senhor quem endireita os caminhos tortos, a minha posição, a sua posição é somente orar e adorar esse Deus lindo, esse Deus tremendo. Por isso, eu creio que Jesus está enviando um grande terremoto na sua vida e te dando vitória, essa vitória que você tem esperado, essa vitória que você tem chorado, essa vitória que você já achou que não vai acontecer mais, vai acontecer sim. Jesus está chegando. Ele não podia ter enviado socorro para Paulo e Silas antes deles serem lançados no cárcere? Afinal de contas, eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. Por que o Senhor permitiu essa situação com eles? É assim que às vezes nós nos encontramos. Senhor, se eu estou aqui tentando, mesmo com a minha pouca força, ser fiel a Ti no pouco, por que Tu permite certas situações? Mas Jesus está chegando, o grande terremoto está acontecendo e o nome do Senhor já está sendo glorificado. Glorifique, exalte esse Deus tremendo, adore a Ele com toda a sua alma, o seu coração, e creia que quando Ele chega, não tem corrente que segure, né? Então continue adorando, louvando, independente da situação que você se encontra, amém?